Bom dia, pessoal de casa! Eu sou o Migão e vocês já me conhecem. E eu sou a Miguel, vocês também são E seremos os apresentadores de hoje do grande programa O Domingo dos Pequeninos do Senhor. Após algumas reprises, nós estamos de volta para um episódio inédito. Ah, que legal! E o que será que nos aguarda no episódio de hoje, amiguinha? Será que vamos entender de bate-pronto os ensinamentos de Jesus? Teremos não uma, nem duas, mas três. Três parábolas no evangelho de hoje. Calma, Miguel, antes de começar a ver as parábolas, vamos primeiro receber o bom dia do padre. Sim, claro, amiguinha. Como é que eu ia esquecendo disso? Acho que eu tô meio acelerado hoje. Olá, bom dia, querido padre. Bom dia, crianças, pequeninos, pequeninas. Bom dia, pais, mães, avós. Bom dia, família. Bom dia, apresentadores do Teatro dos Pequeninos do Senhor. Sejamos todos bem-vindos para essa Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos nesse tempo comum, tempo litúrgico comum. Como eu já disse outra vez, nesse tempo comum a cor litúrgica é a cor verde. E qual é o panorama que nos insere nesse tempo comum no mês de julho? Qual o evangelho que vai nos guiar nesse período? O evangelho de Mateus. E o evangelho de Mateus vai destacar nesses próximos domingos para nós alguns evangelhos. Entre eles, Jesus vai nos convidar a recorrer a Ele. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fatigados sob os vossos fardos. Eu vos darei descanso, diz o Senhor, neste domingo. Ele nos dará o verdadeiro descanso. No terceiro domingo, Jesus vai nos convidar a sermos uma terra boa, para que possamos acolher a semente da palavra de Deus e permitir que ela produza frutos bons em nossa vida. Se a nossa terra for árida para acolher a palavra de Deus, a semente vai cair e não vai poder produzir frutos bons. Então, o convite é a sermos terras boas para acolher a palavra de Deus em nossa vida. No quarto domingo, o Senhor vai nos convidar também a termos a paciência, a vivermos o tempo certo para que possamos colher o trigo semeado na terra. Porém, vem o inimigo também e vai semear o joio. E se formos muito apressados no tempo da colheita, podemos destruir tanto o joio quanto o trigo. E Jesus nos convida a ter paciência para o tempo do crescimento e na hora certa fazermos a seleção do que é o joio e do que é o trigo em nossa vida. E no quinto domingo, o Senhor vai nos falar de um homem que vai no campo e acha um tesouro. E aí ele vende tudo que tem para comprar aquele campo, porque ali tem um tesouro importante em sua vida. Nos convidando também a vender tudo na nossa vida para viver o encontro com o verdadeiro tesouro em nossa vida, que é o Cristo Senhor. Agora é com vocês, apresentadores. Obrigado, Padre Arnaldo. Sempre é muito bom começar com as boas-vindas do padre, né? Né? Já nos traz uma paz, não é, pessoal de casa? E olha só, e o padre já deu um spoiler de uma das parábolas. Vamos agora ver o evangelho desse domingo? Sim, claro. Olá, tia Ju, seja bem-vinda. Aliás, qual que é o evangelho de hoje? Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos ler juntos o evangelho de hoje, que é Mateus capítulo 13, versículos de 24 a 43. Jesus contou outra parábola à multidão. O reino do céu é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Uma
noite, quando todos dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados procuraram o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que arranquemos o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que, arrancando o joio, vocês arranquem também o trigo. Deixem crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifadores: arranquem primeiro o joio e o arranquem em feixes para ser queimado. Depois recolham o trigo no meu celeiro. E Jesus contou outra parábola. O reino do céu é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas. E se torna uma árvore de modo que os pássaros do céu vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para usar parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Os discípulos se aproximaram dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Assim como o joio é recolhido e queimado no fogo, o mesmo também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles recolherão todos os que levam aos outros a pecar, e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí eles vão chorar e ranger os dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de Deus, de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Bom, pessoal, esse foi o Evangelho de hoje. Agora é com vocês, amiguinha e amigão. Obrigada pela linda leitura, Tia Ju. Sim, o Evangelho de hoje, amiguinhos, como comentamos no começo do programa, tem 3 parábolas. A primeira é do joio e do trigo. Sim, a segunda é a parábola do grão de mostarda. E a terceira é do fermento. Sim, e o que será, amiguinha, que essas parábolas têm em comum? Interessante também observar que o Evangelho do domingo passado foi a parábola do semeador. E agora, com a parábola do trigo, temos sementes novamente. Isso! Mas será que as sementes de cada parábola têm os mesmos significados? Será que o campo onde estão plantadas as sementes também tem o mesmo significado? Então, para esclarecer esta e muitas outras dúvidas, vamos hoje inaugurar um novo quadro, o quadro Entrevista em Campo. E ninguém melhor que a pequenina para ser a repórter de hoje. Isso. E como também nós estamos falando de sementes, coisas assim da roça, né? Nada melhor do que o Caipira Juca para ser o entrevistado. Então, bora lá para a entrevista. Oi, amiguinha! Oi, amigão! Oi, pessoal de casa! Eu sou a repórter do campo. E por falar em campo, eu estou aqui no campo para entrevistar o Joca. Tudo bem, Joca? Oi, amiguinha.
Oi, amiguinha, oi, amigão, oi, pequenina. Tudo bom com vocês? Tudo bom com vocês, pessoal de casa? Seja bem-vindo, viu, pequenina, aqui no meu pequeno meio de sítio. Obrigada, Juca. Mas aquela não é a Mimosa, a vaca do shopping? É a Mimosa, sim. Oi, Mimosa. O que ela está fazendo no seu sítio? É que o Joca, ele foi viajar. Ele deixou aqui a Mimosa para eu cuidar. Por isso que ela e o bezerrinho dela estão aqui no meu sítio. Muito bom. Como é bom ter um compadre, uma comadre, né? Bom. Deixe de ir para os baratos e vamos para a entrevista? Bora, pequenina. Bora ver como eu consigo ajudar? Acredito que sim, viu, Juca? Pois no evangelho de hoje temos 3 parábolas. A parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. E a do domingo passado foi a parábola do semeador. Isso. Então são parábolas que são ligadas ao campo, plantação, sementes. Por acaso, o significado da semente da parábola do semeador é igual ao significado da semente da parábola do joio e do trigo? Oi, amigão. Não é não, viu? Por mais que as duas parábolas falam sobre semente, as duas parábolas são histórias diferentes. E Jesus ensina coisas diferentes também, viu? As duas parábolas falam o mesmo homem semeando, que é jogar semente no campo. É isso mesmo. Na parábola do semeador, nós escutamos Jesus falar que um homem saiu a semear e jogou semente em 4 tipos de campo diferentes, né? Na parábola de hoje, Jesus conta que um homem jogou boa semente no campo. E depois veio o infeliz e jogou semente ruim, não foi? Exatamente. Quais são as diferenças? Olha só, pequenina. Na primeira parábola, que é a parábola do semeador, a semente é a palavra de Deus. E os diferentes campos são os diferentes tipos de pessoa. Agora, na parábola de hoje, do joio e do trigo, a semente são as pessoas e não a palavra de Deus. Entendi. Então, em uma parábola, as sementes são a palavra de Deus. E em outra, as sementes são as pessoas. Ou seja, na parábola de hoje, as sementes somos nós. É, exatamente, amiguinha. Mas como a gente pode entender? Olha só, amigão, Jesus está ensinando para nós que Deus colocou no mundo, que é o campo, pessoas boas, justas e cheias da graça de Deus. Deus plantou sua semente boa. Deus não criou ninguém. Mas só que Deus também fez nós podendo escolher o que nós quer. Que é o livre-arbítrio. Isso mesmo, pequenino. Só que o livre-arbítrio é nós poder escolher e não é nós poder definir. Entendi, Juca. Olha só, pessoal. Nós pode escolher entre o que é certo e o que é errado. Mas nós não podemos definir o que é certo e o que é errado. O que é certo, o que é errado é errado. Assim como o fogo queima e a água moia, nós não podemos definir agora que o fogo moia e a água queima. Quem define o que é certo e o que é errado é Deus. Outro exemplo, veneno é veneno hoje como era no passado. Faz mal para nós hoje como fazia no passado. Então, nós não tem poder para definir o que é bom ou o que é mal. Só Deus pode definir isso. Mas o que nós pode fazer é escolher entre o que é bem e o que é mal. Então existem pessoas que escolheram e escolhem o bem e a bondade. Sim, mas tristemente tem pessoas que escolhem o que é mal. Isso mesmo. Deus não criou ninguém mal. Mas tem pessoal que foi corrompido pelo mal, foi enganado pelo mal. E as pessoas aqui que Jesus na parábola de hoje chama de joio. Vocês já viram? Vocês sabem a diferença entre joio e trigo, pessoal? Juca, qual é a diferença? Olha só, se você olha para o joio e para o trigo, eles são iguaizinhos. Por fora, quase não tem diferença nenhuma. Você só consegue ver a diferença quando você abre eles. O trigo, quando você abre ele lá, debulha o milho assim, o trigo, ele tem trigo dentro. Já o joio, quando você abre ele, está vazio. Então, o joio,
É como se fosse o trigo sem trigo. Então o joio na parábola são as pessoas que não têm amor dentro delas? E não é, pequenina. É o pessoal que escolheu os caminhos errados da vida. Por quê? Porque foram enganadas pelo mal, achando que era bom. Então, pessoal, no mundo nós vai encontrar pessoas boas que escolheram pelo amor e pela bondade. E nós vai encontrar pessoas que escolheram pelo mal, pelas coisas ruins. Pessoas que escolheram escutar a palavra de Deus e seguir Jesus. E essas são o trigo. Pessoas que escolheram não escutar a palavra de Jesus nem de Deus e não querem seguir Jesus. E essas daí são o joio. Juca, se o trigo e o joio existem no campo, então posso dizer que Jesus está ensinando que o mal vai continuar a existir e que as pessoas de bem terão que se deparar com o mal? Isso mesmo. É isso que Jesus está avisando nós. Não vamos se enganar achando que vai ser diferente, não, viu? Que aqui não vai ter mal, não. Não cai nessa arapuca, não, hein, pessoal? Olha, as pessoas de bem só vão ser separadas da pessoa de mal lá no final dos tempos, viu? Como as pessoas do bem podem se proteger das pessoas do mal? Sendo vigilantes, pequenina. Olha só, na parábola de hoje, o Senhor plantou só semente boa, não foi? E quando foi que o inimigo plantou semente ruim? Quando foi que ele plantou o joio? Quando eles dormiram. E é isso mesmo, pequenina. Então, ó, pequenina, amiguinha, amigão, pessoal de casa, nós tem que ficar atento, nós tem que ficar vigilante, não pode dar bobeira pro mal, não pode dormir no ponto. E como ser vigilantes? Agora eu fiquei preocupado. Ser vigilante é não dormir? Tendo que ficar acordados o tempo todo? Agora você está parecendo pequenão. Ou o Joca tá fazendo confusão e pisando no ar fácil. Mas, Juca, explica pro pessoal de casa como a gente pode ficar vigilantes. Olha só, ficar vigilante não é no corpo, não, só. O corpo precisa descansar, o corpo precisa dormir. Ficar vigilante é na alma. Ficar vigilante é dentro do nosso coração. É não deixar entrar nenhum sentimento ruim. Na hora que aparece, que brota uma raivinha no coração, arranca fora. Pra você não virar joio. Então, quando alguém sente inveja do outro? Arranca fora, tira o coração. Quando alguém quer ter mais e mais, arranca fora, tira o coração, a modo de que está sendo avarento. Quando alguém come mais do que pode, achando que a felicidade está no fundo do prato, Arranca fora, tira do coração. se alguém acha que é melhor do que os outros, Arranca fora, tira do coração. quando alguém quer só fazer o que o corpo pede, arranca fora, tira do coração. Quando alguém está com preguiça de ir à missa ou de rezar, arranca fora, tira do coração. A modo de que está sendo preguiçoso. Quando alguém erra e não quer pedir desculpa, Arranca fora, tira do coração. Fazendo isso, escutando a palavra de Deus e seguindo o ensinamento de Jesus, principalmente no nosso dia a dia, nós vai estar bem vigilante, buscando ser trigo e não joio. assim, podemos também ser iguais às sementes de mostarda. E não é, pequenina. Assim, nós vai crescer e a fé vai crescer na gente e a gente vai crescer com a graça de Deus, podendo dar muitos frutos, igual o grão de mostarda ou o fermento do pão. Mas é preciso tempo para o grão de mostarda virar uma árvore e crescer. É preciso de tempo também para o fermento fazer o pão crescer. E é preciso de tempo para a fé crescer em nós também. Muito bom, Juca. Está explicado. A entrevista foi muito legal. E fala pro Joca que ele fez falta, viu? Pode deixar que eu vou falar para ele quando ele voltar. Mas rapidinho ele já está de volta. E que bom que a entrevista foi boa e que está tudo explicado. É como você mesmo fala, tá tudo explicado, tá na hora de pegar o rumo da roda. É isso aí, pequenino. Então, arrupia, boi. Ô, pequenino, chama a mimosa que tá na hora de tirar o leite. Que ser trigo não é ser joio. Isso depende de nós. Assim como o trigo
tem semente dentro dele e o joio não, que a gente tenha amor dentro de nós. Que a gente não seja vazio como o joio é. E o amor, assim como o que é bom ou mal, quem define é Deus, não é a gente. Para escolher o certo, nós precisamos escutar Deus. Isso, escutar a palavra de Deus, amiguinho, os ensinamentos de Jesus e seguir Jesus. Se a gente der de cara com o que é mal, se um sentimento ruim brotar em nossos corações, arranca fora, tira do coração. E assim estaremos vigilantes. E a fé, amiguinha, crescerá em nós para podermos dar frutos, fazer o bem e saber sempre escolher o caminho que Jesus nos convida a seguir. Principalmente em nosso dia a dia. Mas olha só, é preciso perseverança, pois isso leva tempo. Da mesma forma que leva tempo para o grão de mostarda crescer, virar árvore, ou o pão crescer. Isso. Que ensinamentos importantes de novo, né, amiguinha? É sempre bom esse programa. Que isso fique de novo guardado em nossos corações. E a gente vai ficando por aqui hoje, mas no domingo estaremos de volta para mais um programa, o Domingo dos Pequeninos do Senhor. Abraços para todos, fiquem com Deus. Vamos agora para as bênçãos finais do nosso querido Padre, a partilha do pãozinho e, óbvio, os erros de gravação. Tchau, pessoal! Como nós vimos, crianças e famílias, Jesus é manso e humilde de coração. E nós devemos sempre recorrer a Ele diante de nossos desafios, diante de nossas dificuldades. Ele nos dará um verdadeiro descanso que merecemos. Nele encontramos toda a nossa segurança e proteção. Mas também podemos compreender à luz da palavra de Deus que temos que ser essa terra boa, produtora de frutos bons. Assim, quando permitimos que a palavra de Deus entre na nossa vida e permaneça, ela vai produzir frutos bons em nossa vida e em nossa comunidade cristã. E como terra boa, nós temos que ser também lugar onde reina a paciência, para que possamos colher os frutos bons e tirar da nossa vida o joio, aquilo que impede-nos de viver como cristãos, como filhos de Deus. O trigo é aquilo que nos alimenta, aquilo que nos sacia. E o trigo, transformado em pão e abençoado nesse altar, se transforma no corpo de Cristo, pão da vida eterna para a nossa vida cristã. Assim nós podemos nos alimentar de Cristo. Por isso a paciência é necessária para colhermos esse pão da vida, que é o Cristo Senhor em nossa existência. E o tesouro escondido. Cada um de nós é chamado a encontrar esse verdadeiro tesouro da nossa vida, que é Cristo, o Senhor de nossa vida. E quando encontramos Ele em nossa vida, aí sim somos capazes de desprender de tudo para viver uma verdadeira comunhão com o Senhor em nossa existência. Esta foi a reflexão que o Senhor nos trouxe por meio da palavra nesse período. Assim nós vamos concluindo esse tempo pedindo ao Senhor que derrame sobre todos vós a bênção de Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos. Obrigado, Senhor, pelo pão que coloca em nossa mesa. O pão nosso de cada dia, o pão que alimenta a carne, fruto do nosso trabalho e doação aos mais necessitados. Meninas, vocês podem partilhar o pão? Claro, pai. O seu pãozinho. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Mais importante que partilhar o pão de cada dia é partilhar o amor de Cristo, que é o pão da vida.
o pão da nossa alma. Amém? Amém. A primeira parábola é do O que é bom ou mal não define. Evangelho. Calma. Cena do Evangelho. Vai, Juliana. Pode isso. Vai lá, cena do Evangelho. Gravando. Por falar em campo, eu estou aqui no campo para entrevistar o Joca. Bom dia, Joca, tudo bem? Não é Juca meu nome, viu? O Joca tá viajando. Mas aquela não é a Mimosa, a vaca do Juca? Sim, a Mimosa sim. Oi, Mimosa! Eu falei Juca, não Joca. De novo. Muito obrigada, Joca. Mas aquela não é a vaca da Mimosa. Não é a vaca da Mimosa. Não é a vaca do Juca? Oh. Mas nós pode fazer, o que nós pode fazer é escolher o bem ou o mal. E ficou uma droga. Ficou muito ruim. De novo. Mas aquela não é a Mimosa? A vaca do Joca? E aquela lá é sim a Mimosa. Oi, Mimosa! Eu não sabia que ela ficava daqui. E ela tava lá, não tá desse lado não, que eu você rir. E finalmente conseguimos gravar.